Olá, que o Senhor Jesus te dê paz. Me chamo Marcelo Leles, falo da cidade de Resende. Quero trazer para você hoje uma palavra muito edificante. Queria te incentivar a dedicar tempo. Essa palavra eu sinto que é uma palavra necessária para os nossos dias. Você é vegetariano, vegano ou carnívoro? Como você se considera? Vegetariano, vegano ou carnívoro? Na escala de homilia desse domingo, eu estava escolhido pelo pastor Cristiano, e como nós estamos de quarentena devido a esse vírus, Covid-19, eu decidi fazer esse vídeo porque eu já estava me preparando. Eu me preparei aproximadamente 2 semanas para essa palavra. E você fica à vontade para fazer suas críticas se for necessário, mas se for fazer críticas, eu peço que você se prepare pelo menos uma semana, porque eu me preparei, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo todo o estudo que eu fiz, os links, os textos, a hermenêutica e a exegese que eu fiz. Estudando teologia, eu aprendi que é muito bom, muito útil a gente fazer hermenêutica e exegese das perícopes da palavra de Deus, para transmitir algo confiável, transmitir algo que seja realmente parte da sã doutrina da palavra de Deus. E eu quero te convidar a orar junto comigo agora nesse momento, para que Deus possa falar conosco, tá bom? Ore comigo e também vamos orar por essa situação desse vírus, dessa pandemia global. Por isso que eu comecei o vídeo te desejando paz, porque essa pandemia ela está tirando a paz de muita gente, e a gente percebe que muitas pessoas estão se aproveitando para tirar proveito financeiro, político com essa situação. Nós, como igreja do Senhor, nós podemos fazer a diferença com a nossa oração. Por isso, ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos os nossos pecados. Não só os nossos pecados anteriores, mas os nossos atuais e os nossos pecados futuros. O pecado da humanidade, de toda a humanidade. E nós clamamos a Ti por socorro, porque a humanidade hoje, através dos meios de comunicação, através da internet, está vivendo em pânico, Senhor. E eu me lembro agora daquele momento que Jesus tinha acabado de ressuscitar. Os discípulos estavam escondidos dentro de uma casa. Jesus apareceu, os seus discípulos ali estavam com medo de morrer, porque Jesus tinha acabado de ser assassinado e ressuscitou. Só que eles não sabiam que ele tinha ressuscitado. Ele entrou e disse: paz seja convosco. Quero pedir a Ti, Senhor, derrama paz em nossos corações. Fortalece a fé do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor repreenda essa força de Satanás no planeta, trazendo perturbação, trazendo tormento. Nós queremos te agradecer pelas autoridades que o Senhor constituiu. Tua palavra manda a gente agradecer por elas e orar por elas.
Quero te pedir que o Senhor dê sabedoria a elas. Elas estão constituídas sobre nós para trazer a solução, Senhor, as soluções para esse vírus. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor dê inteligência na área da ciência para que descobramos, Senhor, as vacinas necessárias, mas que essa descoberta não seja, Senhor Deus, com o objetivo de lucro, de riqueza, de poder, de se aparecer, Senhor Deus, de ostentação, mas que seja realmente uma descoberta que ame a população global, que ame, Senhor, as pessoas. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia dessa nação, em especial o Brasil. Em nome de Jesus, dá sabedoria, inteligência e coragem aos nossos governantes. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Dá sabedoria e coragem ao Teu povo de estar orando. Nosso maior e melhor papel no meio dessa geração é orar, Senhor. Mas muitos não querem orar porque orar, Senhor, muitas vezes não gera ibope. Mas a Tua palavra manda orar. Entrar no quarto e orar, Senhor, de maneira secreta, porque o Senhor traz recompensa àqueles que oram. Nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu preparei uma palavra baseada em Romanos 14, capítulo 14 e Romanos 15. Mas eu queria começar essa homilia com uma palavra que está completamente relacionada, talvez ela resuma o objetivo dessa homilia, uma palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 6. Leia comigo. Mas aquele que fizer um só desses pequeninos que crê em mim tropeçar, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Jesus, ele fala essa palavra tão contundente, tão forte, essa comparação daquele que faz um cristão, um filho de Deus tropeçar com até mesmo um suicídio, porque Jesus, ele disse que seria melhor. Eu não quero de forma alguma que você entenda que eu estou incentivando um suicídio, até porque já em outros vídeos eu já disse que o incentivo ao suicídio é crime. E eu entendo que é pecado também. Mas Jesus disse que seria melhor, seria menos pior que a pessoa se suicidasse com relação ao castigo que ele traz para a pessoa que faz um irmão, uma irmã tropeçar. Eu estava meditando sobre isso e eu me lembrei como foi difícil, como foi penoso, como foi pesado para o Senhor Jesus me salvar. Foi um processo muito demorado. É como se fosse um artista mesmo, montando ali aquele castelo para me levar até na igreja e me encontrar, me salvar e fazer entender que Ele é real, que Ele existe, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra de Deus e Ele salva todo aquele que nele crê. Esse processo na minha vida foi muito difícil, foi muito demorado. Muitas pessoas Deus capacitou, colocou no meu caminho para me fazer entender e crer na palavra de Deus. Eu posso dizer que a primeira pessoa que começou a semear a fé em Deus no meu coração foi a minha mãe.
Quando eu era pequenininho ainda, antes de dormir, ela me levava a rezar ali o terço. E ela me ensinava a chamar Deus de Papai do Céu. O trabalhar de Deus na minha vida começou através da minha mãe. Depois eu comecei, com aproximadamente 8 anos de idade, ir ao catecismo e aprendi ali sobre os 10 mandamentos, de Êxodo 20 e 25. E várias pessoas Deus usou para falar comigo. Me lembro que teve um trabalho de evangelização na minha escola uma vez, no colégio Olavo Bilac, que alguns homens de Deus entraram ali com um Novo Testamento pequenininho de bolso para nos doar, né, o Novo Testamento dos Gideões. E eu ganhei aquele Novo Testamento. Só que eu não lia, não tinha o hábito de ler. Então foi um processo muito demorado. Em outros vídeos no meu canal, se você ver e você gostar, você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Você vai ver como que foi um processo demorado para me salvar, para me fazer entender e crer no Evangelho. E esse processo, ele acontece na vida de todas as pessoas que creem em Jesus. É uma luta espiritual mesmo, como se fosse uma luta sangrenta. As pessoas são dominadas, aprisionadas pelo maligno, enquanto não crê no Evangelho. E o Deus deste século, diz a palavra, que ele cega os olhos, o entendimento de quem não crê, não lê a palavra de Deus. Então, eu me lembro que foi um sacrifício muito grande me levar até a igreja. Eu me lembro que foi um sacrifício, uma luta muito grande para eu batizar. Me lembro que foi um sacrifício muito grande para eu encontrar o batismo no Espírito Santo. São processos de salvação na vida da pessoa. Eu me lembro que era um sacrifício muito grande acordar cedo no domingo para estudar a Bíblia, na escola bíblica dominical. Então tudo isso é um sacrifício e sem contar que o sacrifício maior é o sacrifício de Jesus para salvar todos nós. Então, quando Jesus fala assim, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, ele sabe o preço que foi pago, o tamanho do sacrifício que foi para salvar aquela pessoa, aquela família. E nós hoje, eu estou percebendo nessa geração que nós estamos sendo levianos com a obra de salvação na vida de uns dos outros. E eu preciso falar, eu sinto necessidade de falar sobre essa perícope de Romanos 14 e Romanos 15. E assim, é um assunto extenso. E assim, eu não tenho pretensão e não teria tempo nesse vídeo para esboçar todo o assunto. Eu delimitei o assunto em alguns verbos. Na verdade, eu delimitei em 4 verbos. Eu queria mostrar para você aqui. Preparei um estudo de 3 folhas. Mas fique tranquilo que eu não vou gastar tempo nesse estudo aqui. Na verdade, é uma homilia, não é um estudo. O Romanos 14, os primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele fala os verbos desprezar, condenar, julgar e tropeçar. Eu fiz aqui, como eu disse no início, a hermenêutica e dessa película. E aí eu queria contextualizar aqui esses capítulos de Romanos 14 e 15. Apóstolo Paulo que escreveu essa perícope, conforme
todo mundo já sabe, né, na Bíblia, e também conforme a história bíblica diz, os pais da igreja afirmam e reafirmam que o apóstolo Paulo foi escritor dessa perícope. Tertuliano, deixa eu ver aqui os nomes. Deixa eu ver se eu acho aqui os nomes. Aqui, ó. Paulo escreveu no ano de 57 depois de Cristo, provavelmente em Corinto, na sua terceira viagem missionária. E os pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, reafirmam que ele escreveu essa perícope. Então, como eu te havia dito, eu quero delimitar nesses verbos a homilia e mostrar aqui para você que eu fiz a exegese desses verbos, e eu quero te incentivar mais uma vez, não deixe de ir lá no vídeo, na descrição do vídeo, e abaixar esse estudo, tá? Dedique tempo, separe tempo para você ouvir essa homilia. Esse estudo vai ser edificante para você, para a nossa fé, tá? Eu me esforcei para isso, mas precisa separar tempo, não pode ser no ônibus, de qualquer jeito, correndo, entendeu? Dedique tempo, até mesmo com sua família, com a sua igreja, nessa palavra, tá bom? Olha só, eu não sei pronunciar as palavras gregas, eu não estudei ainda sobre isso, eu estudei o grego, mas a pronúncia ainda não sei. Mas se você quiser ouvir a pronúncia, você pode pegar o estudo ali na descrição do vídeo, copiar a palavra, colocar na tradução do Google e pedir para ele pronunciar para você. Mas eu vou mostrar para você aqui, ó. A palavra grega de desprezar, ó. Palavra grega de desprezar. Olha só, o que estava acontecendo aqui? A igreja era nova na fé. A igreja de Roma era uma igreja nova. E o apóstolo Paulo, ele com a sabedoria de Deus, com a persistência dele, ele conseguiu ganhar muitos discípulos ali em Roma, apesar de todo o império, o poder romano ali, todas as riquezas, a ostentação de Roma, soldados, imperadores, ele conseguiu. E assim, dentro da minha pesquisa aqui, eu não encontrei a localização da igreja de Roma, o endereço da igreja de Roma. Provavelmente era uma igreja que fazia suas reuniões de forma discreta, porque havia retaliações, havia perseguições naquele tempo. E muitos discípulos ali, judeus, que foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecoste, ficaram morando em Roma, certo? Muitos filhos na fé também de Paulo foram morar em Roma. E dentro das minhas pesquisas aqui, eu vi que até o apóstolo Pedro estava morando em Roma, fazia parte dessa igreja em Roma. Mas eu não entrei em detalhe na minha pesquisa sobre essa moradia, essa presença do apóstolo Pedro ali, certo? Mas o que estava acontecendo ali? Os judeus recém-convertidos, eles, pela cultura deles, eles aprendiam que não deviam comer alguns tipos de carnes. Por exemplo, a carne suína. Porque lá em Isaías 61, no Antigo Testamento, os judeus aprenderam ali que não deveriam comer a carne suína. E vários outros animais, lá em Levítico também, tem várias leis que determinam qual tipo de animal se deve comer, aquele que não se deve comer.
talvez fosse muito interessante para nós dar uma pesquisada, dar uma lida ali em Levítico. É lógico que hoje, nos nossos dias, não aplicamos muitos daqueles ensinamentos que foram dados ali na lei dos judeus. Não se aplica muitas coisas ali mais. Mas com essa polêmica hoje, né, da forma de comer dos chineses, né, como começou essa pandemia, foi um dos motivos que me levou a fazer a homilia sobre o que comer. O apóstolo Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Ele, em várias passagens do Novo Testamento, em suas cartas, ele deixa claro que ele comia de tudo. O apóstolo Paulo, ele comia de tudo. E assim, em algumas palavras ele fala: eu me fiz de louco para alcançar os loucos. Eu me fiz de pobre para alcançar os pobres, coisas desse tipo. Porque o trabalho de Paulo, a missão de Paulo era uma evangelização dos gentios, certo? Então muitas vezes o apóstolo Paulo foi comer com pessoas que comiam de tudo também, certo? Porque os gentios comem de tudo. A maioria dos gentios, de tudo quanto é tipo de comida, certo? E assim, alguns países até comidas exóticas como a China, né? A Índia também. A Índia tem algumas peculiaridades. Estudando e lendo alguns livros de missionários, a gente vê que a Índia ela tem os bois, os gados, como animais sagrados. No Egito também era assim. Se você lembrar da história de José, num dado momento ali, José falou assim: olha, não comente que vocês são pastores de ovelhas, de gados, porque aqui no Egito nós entendemos que os gados são sagrados. E os ratos também são sagrados ali na Índia. Então, o que o apóstolo Paulo quer deixar claro aqui nessa perícope? Que todas as pessoas são importantes para Deus. Mesmo aquelas que comem comidas exóticas, que nós como igreja devemos fazer sacrifícios, até nos esforçar de comer essas comidas para alcançar essas pessoas. Essa é a obra que Deus colocou na vida de Paulo. E existia também ali na igreja de Roma gentios que comiam de tudo, certo? Então estava acontecendo ali na igreja de Roma algumas coisas que o apóstolo Paulo precisou intervir. Ele não estava presente, mas ele precisou intervir porque ele percebeu que aqueles que tinham sido se converteram com tanto sacrifício, né, com tanta oração, com tanto jejum, estavam se desviando, se afastando da fé por causa dessa briga, o que devia comer, o que não devia comer. Esse é o contexto hermenêutico histórico dessa perícope, certo? Então a palavra desprezar aqui, o original dela no grego, é estimar em nada. Estimar como insignificante. Não ter vínculo nenhum, não ter nada para agradecer. Essa é a origem, exegese da palavra desprezar aqui nesse texto. E assim, a gente percebe nesses dias de redes sociais, né, que o verbo e a atitude, a ação de desprezar, ela tem sido amplamente divulgada. Não só o verbo, mas a atitude. Eu tenho um smartphone que na minha agenda de compromissos, quando eu coloco uma data e horário para um lembrete,
que quando ele toca, o verbo que aparece para mim ali ou é desprezar ou é adiar. Então é um verbo que tem sido amplamente divulgado nesses dias. Mas o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de que desprezar os irmãos faz tropeçar. Desprezar faz tropeçar. Então nós, como cristãos, como igreja, precisamos tomar muito cuidado com relação a essa questão de desprezar. Muitas vezes nós vemos posts, vemos palavras dos nossos amigos e irmãos no Facebook, desprezamos. Fingimos que não vemos, é verdade? Às vezes nós encontramos algum irmão, alguma irmã em Cristo. Fingimos que não vemos. Talvez aqui nessa igreja houvesse casos de irmãos que comiam só na casa de outros irmãos e faziam acepção de pessoas ali. Desprezavam. E isso causa tropeço. Antes de falar para vocês do significado dos outros verbos, eu queria falar para você do significado de fazer tropeçar. O verbo tropeçar está lá no final. O verbo tropeçar o significado dele é fazer apostasia, fazer pecar. Certo? Então é muito sério fazer tropeçar alguém. Quando a gente faz alguém tropeçar, a gente está fazendo a pessoa pecar. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Se a pessoa continuar pecando, ela vai se apostatar da fé. Olha a seriedade do que é fazer alguém tropeçar, algum irmão tropeçar. Então, o significado da palavra tropeçar, fazer tropeçar, é fazer pecar. Então aí você pode falar para mim assim, poxa, mas então quer dizer que eu posso ser culpado do fulano, ciclano, do irmão, da irmã, da igreja, pecar? Eu posso ser culpado, então, de alguém se desviar, de sair da igreja? Então quer dizer que eu posso ser culpado? Porque está escrito, a pessoa pode até argumentar lá, Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Certo? A pessoa pode até argumentar assim, por às vezes não reconhecer os seus erros. Mas lá no começo de Romanos 14, fala assim que aquele que come de tudo, não despreze aquele que não come. Porque ele está fraco na fé. Então, existe uma preocupação aqui do apóstolo Paulo de preservar a fé daqueles novos convertidos, de fortalecer a fé daqueles que já são antigos e fazer com que os antigos tenham paciência com os novos, com os fracos na fé. Aí você pode às vezes falar assim, mas aquele fulano, aquele irmão, aquela irmã já está há tanto tempo na igreja, já está cascudo, já escutei essa expressão, já está cascudo, já dá para escutar algumas coisas e já comer uma comida mais forte. Aí o apóstolo Paulo na palavra ele fala, mas quem é você para julgar? Julgar o servo alheio. Para o seu Senhor ele está em pé ou cai. Ou seja, Deus falando com a gente que nós não temos a capacidade
de saber quem está com a fé firme naquele dia, naquele momento, e quem não está. Às vezes a gente acha que a pessoa está firme na fé porque ela é antiga em Cristo, na igreja, mas às vezes a fé dela não está. Ela não se desenvolveu na fé, ela não teve intimidade com a palavra de Deus, não tem hábito de oração. Às vezes ela só frequenta a igreja, entendeu? Não participa da obra. E aí Deus pergunta para nós através do apóstolo Paulo: quem é você para julgar seu irmão, servo alheio? E aí eu trouxe aqui também a exegese da palavra julgar. Aqui, ó. No grego, ó. Está dizendo aqui, no original, que é decidir, punir, vingar, condenar, decretar, determinar. Aí, dando uma olhada nesse significado do verbo julgar, eu lembrei daquele episódio onde aquela mulher foi pega em flagrante adultério. O adultério aqui, ele era crime. E ele era um crime passível de uma condenação mortal. A pessoa que era pega em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada. Quando trouxeram para o Senhor Jesus aquela mulher em flagrante adultério, colocaram ela no meio ali, para ser julgada. Né? Os fariseus, os escribas ali da época. Então, os escribas e fariseus da época trouxeram aquela mulher para Jesus julgar. Porque eles disseram, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? E aí, na verdade, eles já estavam julgando ela. Porque eles já separaram ela da comunidade, certo? Já excluíram ela do meio da igreja, né? Já tiraram o direito dela de participar ali daquela comunidade cristã, certo? E eles queriam condená-la. É um outro verbo que eu quero conversar com você. Então eles colocaram ela em julgamento. Mas a perícope que eu trouxe aqui de Romanos 14 pergunta: quem és tu para julgar, servo alheio? Jesus não falou nada, ficou ali em oração, escrevendo no chão. Depois ele levantou e falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Meu pai sempre falava dessa passagem para mim. E assim, a palavra diz que os mais velhos foram indo embora. Não ficou ninguém. A forma que Jesus se manifestou ali trouxe temor naquelas pessoas e todos foram embora, não ficou ninguém. E aí Jesus pergunta para ela: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Qual que era a condenação? O apedrejamento. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, a perícope, o apóstolo Paulo ensina que o julgar também, quando você coloca em questão uma atitude de uma pessoa, e você exclui ela da comunhão, quando nós excluímos a pessoa da comunhão, tiramos ela às vezes do nosso Facebook, sem nem mesmo conversar, o que está acontecendo, por que você não está curtindo meus posts, certo? Por que você fez aquela crítica? Sem nem mesmo tentar conversar, nós botamos, julgamos e condenamos, excluímos. Né? Jesus, o apóstolo Paulo, falam que isso causa tropeço, causa apostasia. Apostasia. Certo? Então nós precisamos ter cuidado com a obra de Deus, a obra que Deus começou. Sobre comer. Queria falar agora sobre comer tudo quanto é tipo de comida. Eu lembrei, coloquei aqui no estudo, aquele episódio de Atos 10, onde
o apóstolo Pedro, ele estava orando no terraço e ele teve uma visão de vários quadrúpedes, vários répteis descendo num lençol para... e aí uma voz falava com ele assim, mata e come. E aí o apóstolo Pedro tinha muita resistência com isso, porque ele era judeu, né, de nascença, foi criado nas escrituras judaicas. E ele falava ali para aquela voz, olha, eu nunca fiz isso, isso é impuro, são animais impuros, eles não podem ser comidos. E aí ele orando, tentando entender aquela visão que Deus deu para ele naquele momento, Deus falou com ele, você está considerando impuro aqueles que Deus já purificou. Porque aqui que a tradição judaica dizia, quando você toca um animal impuro, só de você tocar, você já se contaminou, você já se tornou impuro também. Então a sociedade judaica separava, fazia a acepção de pessoas daqueles que deveriam comer, aqueles que comiam comidas impuras e aqueles que não comiam. Então o apóstolo Pedro, ele se resistia, ele entendia que se relacionar com aqueles que comiam dessas carnes, ele se tornaria também impuro. E aí Deus pegou e falou para ele, não, essas pessoas que você está rejeitando, essas pessoas que eu vou enviar para você pregar, elas já foram purificadas. Entendeu? Então, às vezes, por causa de comida, nós excluímos as pessoas, condenamos, julgamos. E Deus salvou elas também. Pagou um alto preço por elas. Então, assim, eu queria também fazer uma observação breve sobre a questão dos chineses. Existe um movimento, assim, satânico para jogar os países orientais contra os ocidentais, tá? Nós, como cristãos, precisamos orar e ficar atento com relação a isso. Porque Deus ama os chineses também. Eu vi tantos vídeos nojentos no Facebook, colocando os chineses comendo comidas estranhas. Mas é o hábito deles. Entendeu? E eu percebi montagens ali, entendeu? Colocando o barulho do animal assim mais alto, sabe? Deus ama eles também. Deus quer salvar eles também. Os chineses. Tá bom? Então assim, a memória do meu celular já está acabando. Estou recebendo uma mensagem aqui de memória curta. Então eu vou estar concluindo essa palavra. Um outro verbo era desprezar, condenar e julgar. Tropeçar. Certo? Para concluir, eu queria falar para você do significado do dicionário, da diferença entre o vegetariano, o vegano e o carnívoro. Eu comecei falando sobre isso para chamar a sua atenção, certo? Olha, no dicionário léxico da internet, eu vi aqui que vegetariano é aquele que não come a sua comida de forma alguma com carne de animal, certo? Ele evita carne de animal na sua dieta. Isso aqui é a tradução do dicionário léxico. O vegano, eu peguei a tradução, o significado, né, do site Brasil Escola. Fala que o vegano é ter um estilo de vida que busca acabar com toda e qualquer exploração contra os animais. Diferentemente dos que muitos pensam, os veganos não se preocupam só em excluir itens derivados de animais na sua dieta.
Eles também se preocupam com os cosméticos que usam, com as roupas que vestem, com o uso de animais para testes e até mesmo o uso de animais para entretenimento. Entendeu? Então esse é o estilo de vida dos veganos. Existe um movimento muito forte nesses dias para que sejamos veganos. E o carnívoro? O que é o carnívoro? O dicionário diz que é aquele que se alimenta de carne. E aí colocou aqui o exemplo do tigre. O tigre é um animal carnívoro, tá bom? Forte abraço, que Deus possa te abençoar com essa palavra em nome do Senhor Jesus.